Estamos de volta hoje com as regras em gerais dos cálculos da raiz da fatoração. A fatoração é a maneira de calcular a raiz quadrada com o número usando a fatoração, ou seja, decompondo ele de uma forma que a gente consiga distinguir cada número e aplicar as propriedades. A primeira propriedade, essa eu coloquei para vocês aí, ó. Raiz de A vezes B, que é a mesma coisa de ver raiz de A ou raiz de B. Então, o que a gente pode ver aí? A gente pode ver que a raiz quadrada de dois números reais não negativos é igual ao produto das raízes quadradas desse número apresentado. Assim, logo a gente vê que A e B é um número real e não negativo. Veja aí o exemplo. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Eu tenho 2 vezes raiz de 2. Aí a gente pode dividir a raiz radicando, que é o 2 por 2 dá 1. Então sobra somente o número 2, que é ele multiplicado por ele mesmo. Dá ele puro. Não é a raiz, né? Ele vezes ele. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 é o próprio número, que é o 5. Raiz de 1,42 vezes 1,42 é ele puro, que é 1,42. Então, logo a gente pode observar, como eu coloquei ali por extenso, raiz de n vezes raiz de n, com n sendo um número real não negativo, logo é igual a n. Então, se a gente tem um número que multiplicado por ele mesmo está em formato de radical, esse formato é de raiz. O que é uma raiz? É um número que multiplicado por ele mesmo, então é um produto pelo mesmo produto. Então, a gente consegue achar ela diretamente, observando sempre os quadrados perfeitos, né? Se dá realmente perfeitamente, sem nenhum obstáculo. Que às vezes dá um quebradinho. Quando a raiz já quebrada, a gente já fica ela mais pensativa como uma dízima. Mas a gente pode observar se ela é exata ou não no desenvolver da questão, né? Quando a raiz é um número racional, a gente observa se você observar um número 10, este entre os quadrados perfeitos, entre 9 e 16 é o 10. Entre 3 e o 4, a gente pode ir observando. O aproximado que falta à raiz quadrada é o valor que aproxima ao excesso da raiz da quadrada. Veja aí, vamos fatorar. Quando a gente está fatorando, a gente está observando inicialmente o que a gente está fazendo é a decomposição de um número primo. Depois escreve-se o quadrado do produto de uma raiz. Com isso, a gente pode observar a decomposição de um número pelo fator primo. Os expoentes dos fatores primos são números pares, que serão quadrados perfeitos, certo? E exatos. São aqueles que desenvolvem ele por ele mesmo. Então, como a gente está falando ali no caso de 1 vezes 2 é igual a 2 mesmo, é porque ele é ele vezes ele mesmo. A decomposição de um número, veja aí o 324. 324, o 4 é um número par. Então, a gente sempre começa com o número 2. Se terminasse com o número ímpar, a gente começaria com o número 3. Certo? Até aí? Então, vamos devagar. 324 dividido por 2 deu 162. Pega o 162 e divide por 2. Vai dar 81. O 1 já é ímpar. Então, não posso continuar por par. Tem que continuar por 3. Ímpar. Então, 81 dividido por 3 deu 27. 27 permanece ímpar. Então, 27 é divisível por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 também é um número ímpar. Então, vamos permanecer por 3. Por 3 novamente. 9 dividido por 3 vai dar 3.
3 dividido por ele mesmo vai dar 1. Logo, a fatoração da decomposição de 324 será 2 elevado ao quadrado e 3 elevado à quarta. Para a gente harmonizar esse quadrado perfeito, a gente vai colocar todos na mesma expoente. Então, a gente não tem 3 à quarta, significa dizer que eu tenho 3 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado. Vai dar a quarta potência do mesmo jeito, as bases são iguais. Então, logo eu posso dizer, quando a gente está com as bases todas iguais, a gente simplesmente pode subtrair os expoentes. Então, 2 menos 2 menos 2 vai dar nada. Então, logo, achando todos iguais, a gente elimina os expoentes e faz. Sobrou 2, sobrou 3 e sobrou 3. Então, eu vou fazer 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, vai dar aquele 18zinho ali, ó. Bem aqui. Então, logo a gente pode dizer... Não, vamos fazer logo aqui. 392. 392 fatorando por 2, 196. Dividido por 2, porque ele continua sendo par, deu 98. 8 é par, continua com 2. Dividido por 2 dá 49. Eita, 49. 49 é ímpar. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5? Não. Então, qual o próximo número ímpar que pode ser? 7. 7 vezes 7, 49. Então, é 7 dividido por 7, deu 7. Pega o 7 que sobrou ali, ó, e divide por 7. Vai dar 1. Logo, veja, quantos 2 deu ali? 1, 2, 3. A gente coloca a base, que é o 2, e a quantidade como expoente. O 3 em cima. No 7, quantos 7 deu ali? 2 vezes. Então, a gente repete a base e bota em formato de expoente. 2 vezes. Logo, a gente vai ter 2 a terceira, 7 ao quadrado. Aí, o que acontece aí? Aí, é expoente ímpar. Para ser um expoente par, a gente vai botar ele par e botar a sobra ao lado. Então, eu vou ter aí 2 ao quadrado, sobrou 1. Vou lá e coloco a base de lado, que representa o expoente 1, né? Está invisível, mas ele está ali. Vezes 7 ao quadrado. Eliminando os expoentes, vai ficar 2 vezes 7, 2 vezes 2 vezes 7. Logo, botando nas raízes, né? O primeiro não tem expoente, então tem que permanecer na raiz. Então, vai sobrar 2 vezes 7, 14. 2 vezes 14, ou 14 vezes raiz de 2. Fica mais interessante para a gente calcular. Raiz de 2, 1,4. Então, logo temos 14 vezes 1,4, 19,6. Se você multiplicar aí 19,6 vezes 19,6, você vai ter 392, que é a raiz de 392, 19,6. Vamos para o segundo caso. 3.600. Fatorado por terminar em 0, 0 é neutro, se considerado par. Então, terminado em par, dividido por 2. Dividido por 2 é a mesma propriedade. Ele é positivo e inteiro. Então, posso fatorar normal, apesar que é um número primo. Então, temos 3.600. 3.600, quando a gente aplica a propriedade da fatoração por decomposição, a gente acha fatores primos. Então, logo eu vou ter 3.600 dividido por 2, 1.800. Divido 1.800 por 2, vou ter 900. 900 dividido por 2, 450. 450 ali, ó. Aqui, ó, assim, 450. 450 por 2, 125. 125. 5 é ímpar.
Ah, 5 é ímpar. Por ser ímpar, o que eu vou fazer? Vou dividir por um número ímpar. Posso dividir por 3? Pode dividir por 3. 225 dividido por 3 dá 75. 75 também é ímpar. Então, eu vou por 3. 75 por 3 deu 25. Se der quebrado, não pode. 25 dividido por 5, 5. Então, 5 dividido por 5, 1. Zero a conta. Então, logo eu vou ter aí. Você tem que contar direitinho. Conta aí quantos dois tem ali. 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado à quarta potência. 3. Quantos 3 tem ali? 2. Então, é 3 elevado ao quadrado. Quantos 5 tem ali? 2. Então, é 3 elevado ao quadrado. Mas a gente tem que botar na mesma base, né? Veja que todos eles, menos a quarta potência, todos eles são pares. Então, eu posso fazer o quê? 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado. Bases iguais, somas os expoentes. Então, na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai. Na multiplicação a gente vai somar. Então, a mesma coisa, 2 à quarta, a mesma coisa dizer 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado. Então, fica todo mundo na mesma expoente. Observou ali, ó. Todos tinham o mesmo expoente, ali naquela situaçãozinha. Todos tinham o mesmo expoente. 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 3 elevado a 2 e 5 elevado a 2. Removendo os expoentes, vai ficar 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, logo, tirando a prova real ali, ó, 60 vezes 60 é 3.600, o número que a gente iniciou a fatoração. Do mesmo jeito, eu fiz com mais 2 exemplos aí para vocês estudarem. Então, até a próxima aula. Estudem!